Portanto, abandonas a política partidária, confundas a ADRA com quem? A Adra nasceu numa noite na cidade do Lubango. As três pessoas que estavam assim numa conversa amena a falar sobre estes problemas, sobre a política agrária, sobre os camponeses, sobre a guerra que estava quase a acabar. Essa conversa foi tida em 89. E as três pessoas foram Lopo do Nascimento, Félix Matias Neto e eu. Ok. Félix Matias Neto, pronto, tivemos a ideia e depois foi concretizada. A Adra nasceu um pouco como o MPLA, né? Todos chamamos do MPLA e dos MPLianos, nasce assim também, aos três pontapés. Não se preocupa, estamos habituados. Ninguém sabe exatamente quando é que nasceu. Claro. As pessoas às vezes perguntam, mas qual é o dia da Adra? A Adra não tem dia. O MPLA conseguiu ter dia. Conseguiu. Embora ninguém acredite que tenha sido por aquele dia concretamente. Toda a gente sabe que aquele dia foi por causa de outra coisa que não foi... Que não a criação desde pequeninos mentirosos, poças. Não é a origem, é a origem. Não desvisa a minha atenção. Não, jamais. Então, digamos que as coisas foram acontecendo, não é? As primeiras reuniões, os primeiros contactos. E dá-se um acaso muito grande que foi, primeiro, o Lopo do Nascimento, quando conversou connosco sobre a criação da ADRA, disse-nos que ia abandonar a vida política e tudo mais. Ok. Nessa altura, para quem não sabe ou não se lembra, o Lopo era governador na Huila. Ok. Ele, depois de ser primeiro-ministro, ministro... Ok, aí ele começa a fazer a descadinha. Pois, Nice. Depois então foi para a ADRA. Ok. Mas, entretanto, não sei por que razão, ele aparece numa situação em que tem um papel importante no processo de negociação com a UNITA. Ok. E transforma-se numa espécie de conselheiro do presidente José Eduardo dos Santos. Obviamente que já não tinha... Ainda deu o seu contributo relativamente a... Ele era uma pessoa que tinha muitos contactos e facilitou estes contactos com organizações estrangeiras, vieram algumas pessoas. Eu lembro-me, por um acaso, encontramos-nos, eu fui para uma coisa e ele foi por outra, e encontramos-nos em Cabo Verde, e em Cabo Verde tivemos um contacto com uma organização que apoiou muito a ADRA inicialmente, portanto, mas de facto o Lobo está de lado, afastou-se. Sim. Afastou-se, digamos, em termos de contribuição direta, mas continuou a fazer. Eu disse isso publicamente há uns 2 meses. O Lopo deu uma entrevista ao Expresso, onde disse uma coisa que é justo que nós divulguemos, porque nem toda a gente lê o Expresso. Ele disse, o jornalista perguntou-lhe qual tinha sido a obra mais importante da vida dele, e ele disse a criação da ADRA. Oh, é? Nice. São das tais coisas que me parece que têm que... Não falou de ter sido primeiro-ministro, de ser membro do grupo político do MPLA, não falou de nada disso. Ele falou da ADRA. Nice, muito bom. Por acaso tenho o recorte bem guardadinho para o que der e vier. Nice. E depois era o Félix? O Félix derivou para a vida, não te esqueças que em 90 há várias transições. Uma delas foi para a economia de mercado. Né? E o Félix Neto foi para a vida privada. Hoje é um empresário de sucesso
extração de granito, se não estou em erro. Nice. E pronto, e abandonou a Adra. Eu fiquei sozinho. Ok. Assumiste o barco. Assumiste o barco. Mas depois outras pessoas, Foram digamos, apoiando. foram aparecendo e isso ficou como aquele fiozinho de água onde começa um rio que vai recebendo afluentes. Exato. Hoje, É o que hoje, é. hoje a ADRA é uma organização que quando eu ando na rua as pessoas dizem como é que vai a nossa ADRA? Ah, Uma é? pessoa que eu não conheço sequer. Como é que vai a nossa ADRA? Estão todos Portanto, atentos. Aquilo, já percebi que era o país, desenvolvimento, a pátria, mas na altura, hoje, havia assim uma motivação extra, tipo, de fazer cumbu, porque a pergunta é um bocado na linha de nós temos solos férteis ou não? não. Dizendo de outra maneira, isso também há bocado escapou-me dizer quando falamos da política agrária. Solos férteis em Angola há muito poucos. E existem principalmente nos vales dos rios quando chegam ao litoral. Por exemplo, no rio Catumbela, no rio Cavaco, naqueles rios do Namibe, o Gilberto, o Giraú, o próprio Kwanza. Então, quando se dá aquela situação na política agrária, a ideia na altura era procurar, já que a guerra tinha, enfim, Devastado tudo. tinha se alastrado para o país quase todo, era concentrar esforços nessas regiões que não estavam afetadas pela guerra. Não é? Ok. Mas infelizmente isso não aconteceu, porque aquela doença de fazerem as coisas grandes, pois já era grande. E não te esqueças de uma coisa, é que o preço do petróleo começou Começou a a subir. subir, então já esquece tudo o resto. Já ninguém come nada. O Departamento de Política Agrária Caiu. foi a vida. Não é? Jesus. É que é assim mesmo que funciona, né? É assim mesmo que funciona. Jesus. É possível. Mediante essa realidade, eu não sei. Mas eu tenho informação de que em algum momento nós fomos muito bons mundialmente a nível de banana, cana-de-açúcar. É possível? Mas também fomos em outras coisas. Sim. Não, mas a minha questão é principalmente a cana-de-açúcar. Isto para perceber se é possível nós voltarmos a ser, principalmente na cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar, que eu saiba, tem ali a ver com o etanol. E como este governo subiu o gasóleo, se nós tivermos uma alternativa, estou sempre a pensar em contribuir. Deixa-me respirar. Pode responder. O petróleo deu muito dinheiro a este país entre 2003 e 2014. Ok, 11 anos. Jesus. Muito dinheiro. Que foi totalmente desbaratado. Digo totalmente, se calhar estou a exagerar. Fizeram-se algumas coisinhas, mas bom, fizeram-se estradas que funcionam, que já estão... A precisar de mais uma manutenção. Fizeram-se caminhos de ferro onde o comboio anda quase a 20 a hora e está sempre a descarrilar. Fizeram-se quilambas, como é que se chama? Centralidades. Não é? É a desgraça que a gente sabe, que nem conseguem organizar... Nem conseguem organizar a renda, não conseguem organizar a renda sequer. Não é? Portanto... gastou-se realmente, ou melhor dizendo, torrou-se muito dinheiro. E isso, de facto, impediu que se fizessem coisas, enfim, a pensar no futuro. Não é? Porque na área da agricultura, concretamente, fizeram-se grandes projetos que levaram aquele meu amigo Joaquim Russo,
tivesse chamado a esses grandes empreendimentos na área da agricultura, ele chamou o nosso Dubai agrícola, que eram grandes fazendas, né, com grandes infraestruturas, que depois não produziram quase nada. E depois foram vendidas ao desbarato. Mas espera aí, e a fazenda do presidente? O presidente... Qual dos presidentes? Não, o presidente da República só há um. Se tu tens dois, que é o da UMPLA também, isso é contigo. Mas o presidente é da República. O presidente da República disse que tem uma fazenda que... Eu perguntei-te qual dos presidentes, porque o Zé Eduardo também tinha fazenda. Eu não sabia. Eu não sabia. Não, mas o Zé Eduardo tinha tudo. O país era dele, pelo amor de Deus. Sim, mas além de ter tudo, tinha fazenda. Não, fazenda... Ok. Que eu saiba, pelo menos 2 ou 3. Uma delas em Calulo, por acaso. Ok. Que é a tua banda, onde né? ele nunca pôs os pés. Jesus, isso é Wi-Fi, né? Uma fazenda Wi-Fi.